Muito obrigado. Então, sexta questão aí, né? A primeira etapa, ó, é o equilíbrio térmico, tá? É o equilíbrio térmico. Então, ó, por um longo período de tempo, dois objetos de massas diferentes. Ó, as massas são diferentes. Então, a massa de A é diferente da massa de B. Então, massa de A é diferente da massa de B, de modo que suas temperaturas fiquem iguais. Então, isso aí é no início, né? Aí diz, em seguida, os objetos são separados, cada um deles é aquecido de modo a receber a mesma quantidade de calor. Então, o calor de A é igual ao calor de B, que é igual a Q. Aí ele vai e diz, ó, a temperatura final dos objetos será a mesma, justifique sua resposta. Como a gente sabe, ó, o calor é igual a massa vezes o Czinho vezes a variação de temperatura. Em nenhum momento ele falou do Czinho, né? Então, em nenhum momento ele falou do Czinho. Então, acredita que os objetos tenham o mesmo calor específico, porque ele não falou nada sobre o calor específico, então tudo indica que eles são iguais. Então, o que acontece? Como eu quero saber a temperatura, então eu vou passar o calor específico e a massa dividindo. Lembrando que esses dois caras aqui, ó, é a capacidade térmica. Lembrando que esses dois caras é a capacidade térmica, tá? Eu posso substituir também. Então, vai ficar ΔT é igual a Q sobre a massa vezes Czinho. Lembrando que você pode colocar isso como capacidade térmica. Ó. Isso aqui é capacidade térmica. Ou seja, vai depender, a variação de temperatura vai depender do calor. Eles receberam a mesma quantidade de calor, tudo bem? Receberam a mesma quantidade de calor. Calor específico pode ser o mesmo, ele não falou, mas pode ser o mesmo. Mas as massas são diferentes. Então, como as massas são diferentes, então isso é o suficiente para provocar que eles tenham temperaturas diferentes. Então, aí você justifica, coloca aí. Embora eles recebam a mesma quantidade de calor, embora eles recebam a mesma quantidade de calor, vírgula, eles terão capacidade térmicas diferentes. Eles terão capacidade térmicas diferentes. Vírgula. Pois as massas são diferentes. Ponto final. Pois as massas são diferentes. Ponto final. E aí, galera, alguma dúvida? Ó, para casa, desenvolvendo habilidades e complementar e manda para mim, tá? Então, desenvolvendo habilidades e complementar e depois manda isso aqui para mim. Ok? Vamos entrar agora em dilatação térmica. Dilatação térmica e depois propagação de calor, né? Então, vamos para a dilatação térmica. Rapidinho. Só apagar aqui que minha filha fez umas doideirinhas aqui. Então, vamos lá. Ó. Dilatação térmica. Um corpo ele pode se dilatar de três maneiras, tá? Então, ele pode se dilatar linearmente, né? Ele pode sofrer uma dilatação linear. Ele pode se desenvolver através de uma dilatação linear. Ele pode se dilatar de forma superficial. E ele pode se dilatar de maneira volumétrica. Então, ele pode sofrer uma dilatação volumétrica.
volumétrica. Com o seguinte detalhe, aqui na dilatação volumétrica, nós temos a dilatação dos líquidos. Temos a dilatação dos líquidos, tá, galera? Lembrar disso aí. Os líquidos se dilatam mais que os sólidos. Então, vamos lá. O que nós temos aí? A dilatação linear, nós temos variação em apenas uma dimensão. Então, o corpo vai aumentar de tamanho ou contrair em apenas uma dimensão, ou seja, no comprimento. Dilatação superficial. O cara vai aumentar de tamanho tanto no comprimento como na largura. Então, a dilatação aí superficial é área, né? Ou seja, o cara vai aumentar na largura e vai aumentar no comprimento. Então, ele vai ter uma dilatação aí superficial. Já a dilatação volumétrica, ele vai se dilatar em 3 dimensões, tá? Então, ele vai se dilatar no comprimento, ele vai se dilatar na largura e ele vai se dilatar na altura. Então, ele se dilata em 3 dimensões. Quando isso acontece, nós dizemos que temos uma dilatação volumétrica, tá, galera? Logo, nós vamos ter algo simples, algo semelhante. Por que algo semelhante? Porque é comprimento, área, volume. Então, é só a gente levar o quadrado, é só a gente levar o cubo para chegar aí em quê? Para chegar no volume. Então, primeiro, como seria a dilatação linear? A dilatação linear seria assim, ó. A dilatação linear seria, eu tenho uma barrazinha aqui, essa barra ela é aquecida e aí ela passa a ter um novo tamanho. Então ela passa a ter um novo tamanho. Esse tamanho que ela tinha antes é o L inicial, é o comprimento inicial. Esse tamanho que ela tem agora é o L final, é o comprimento que ela adquire quando você aumentou a temperatura. Em outras palavras, esse comprimento inicial está ligado a uma temperatura inicial, esse comprimento final está ligado a uma temperatura final. De maneira que esse pedacinho que aumentou, nós chamamos ele de ΔL. Ou seja, esse ΔL está ligado a uma variação de temperatura. Temperatura final menos a temperatura inicial. Então, veja que esse pedacinho que aumentou é justamente aí a dilatação térmica. Como a gente faz para calcular aí essa dilatação térmica? Então, a dilatação térmica é igual ao comprimento inicial da barra vezes o coeficiente de dilatação linear, que é o alfa, vezes a variação de temperatura, que é o ΔT. Galera, notem que essa fórmula não tem o comprimento final. Esse tem uma travadinha aqui, né? Deixa eu reiniciar o programa aqui, galera. Gente, quando a câmera trava assim, por favor, não façam meme, viu? Porque é estranho demais essas fotos, viu, cara? Sinceramente. Quando dá essas travadas aí, se vocês fizerem meme aí, depois eu pego vocês, viu? Ó, esse ΔL é a variação do comprimento, é o comprimento final menos o comprimento inicial. Esse ΔT é a variação de temperatura, é a temperatura final menos a temperatura inicial. Então, o que acontece? Veja aqui na fórmula eu não tenho um comprimento final, mas é simples. Se eu sei o quanto aumentou, é só somar com o comprimento final, com o comprimento inicial, que eu tenho um comprimento final. Então, é muito simples, beleza? Então, você, com essa fórmula, você calcula esse pedacinho que aumentou. Depois vai somar ele com o que tinha antes, e aí você tem um comprimento final. Ou seja, quem é o meu comprimento final? É L0 mais ΔS. Acabou, simplesmente assim. Então, essa aí foi a dilatação linear. Vamos para a superficial. O que nós vamos ter aí na dilatação superficial? Na dilatação superficial, nós temos uma variação na área, né? Então, dilatação superficial.
nós temos uma variação na área, ou seja, no comprimento e na largura. Então, nós vamos ter aqui essa área aqui, ó. Nós vamos ter essa área aqui e ela vai aumentar de tamanho. Então, ela vem para cá, ó. Então, ela vem para cá, ó. Ela emite uma nova área. Então, antes de eu aumentar a temperatura, ela tinha essa área inicial a zero, tá? Quando eu aumentei a temperatura, ela passou para uma área A. Só que a área inicial está ligada à temperatura inicial, a área final está ligada a uma temperatura final. Quando eu aumentei a temperatura, essa partezinha que aumentou é o quanto variou na área. Então, essa partezinha que aumenta é o ΔA, ou seja, é a variação superficial, que é justamente o quê? Que ela está justamente ligada à variação de temperatura. Então, a fórmula segue a mesma linha do comprimento. Então, é a mesma característica, só muda que em duas dimensões. Então, quem seria a... Ananias, Oi. licença. No caso, o coeficiente de dilatação linear sempre vai ser dado na questão? Ele pode dar ou ele pode pedir o coeficiente. Se ele pedir o coeficiente, ele vai ter que dar a área inicial, vai ter que dar a variação e vai ter que dar a variação de temperatura. Porque depende do tipo do material, né? Cada um tem o seu. Cada um Beleza, valeu. é específico, nada. Então, ó, a dilatação superficial é igual à área inicial vezes o beta. Esse beta é o coeficiente de dilatação superficial vezes a variação de temperatura. Com o seguinte detalhe, cuidado na hora da prova. Por quê? Porque, às vezes, ele pede a área e não dá o beta, ele dá o alfa. É só você lembrar que o beta é 2 vezes alfa, porque alfa é para uma dimensão, beta é para duas. Portanto, o beta é 2 vezes o alfa. Tudo bem? E aí, nenhuma dúvida, galera? Não. Agora vamos para a chapa com furo. O que acontece se nós tivermos uma chapa com furo? Chapa com furo. Vocês vão se ligar no seguinte, ó. Você tem aqui uma chapa e essa chapa, ela tem um furozinho. Se você aquecer essa chapa e ela aumentar a sua área, não esqueçam, o furo ele aumenta de tamanho na mesma proporção da chapa, beleza? Então, qual a dica que eu dou aí? O furo ele vai aumentar de tamanho na mesma proporção da chapa. Moral da história. Se você tem um parafuso, você tem uma empresa de veículo, de fabricação de veículos, certo? Digamos que você é o dono aí da Ford, por exemplo. Aí você tem um veículo lá e você quer que os parafusos eles não afrouxem quando os clientes estiverem andando nos veículos. O que você faz? Você pega um parafuso um pouco maior que o buraco aqui, que o furo, e aí quando você for colocar ele normal, ele não encaixa. Aí o que você faz? Você aquece a chapa, ela aumenta de tamanho e resfria o parafuso. Então, quando você aquece a chapa e resfria o parafuso diminui de tamanho e a chapa aumenta de tamanho. Aí você vai e coloca o parafuso lá. Depois você resfria os dois ao mesmo tempo. Quando você resfriar os dois ao mesmo tempo, aí ele fica bem encaixadinho e o cliente pode andar no carro o quanto quiser que o parafuso não vai afrouxar, tá? Então, isso aí é uma dica que eu dou para vocês. Cuidado que tem porcentagem aqui, viu, galera? Cuidado que tem porcentagem. Na porcentagem, eu vou dar uma dica para vocês. Transforme sempre em potência de 10. Então, em dilatação, falou em porcentagem, transforme sempre em potência de 10. Por exemplo, quanto é 1%? 1% é 1 vezes 10 a menos 2. Tá? 1 vezes 10 a menos 2. Quanto é 5%? 5% é 5 vezes 10 a menos 2. Quanto é 50%? 50% é 5 vezes 10 a menos 1. Ou seja, nesse conteúdo aqui ele vai falar em porcentagem. Então, quando ele falar em porcentagem, você já sabe. O que é que você vai fazer? Vai transformar essa porcentagem em potência de 10. Não pode esquecer isso.
Por quê, professor? Porque os valores são em potência de 10. Então, é necessário que você transforme as porcentagens em potência de 10. A gente vai ver de acordo com o conteúdo. Vamos para a dilatação volumétrica. Agora, dilatação volumétrica. A dilatação volumétrica, como nós já sabemos, é 3 dimensões, né? Então, o cara está em 3 dimensões. Então, ele tem aí, primeiro, ele tem a largura, né? Primeiro, ele tem a largura. Tem o comprimento, né, galera? Ele tem o comprimento. Tá? Então, ele tem a largura, ele tem o comprimento e ele vai ter o quê? Ele vai ter a altura. Então, tá aí, ó. Imagina que você tem aí esse paralelepípedo. E aí você aumenta ele de tamanho quando aquece. Quando você aquece ele vai fazer isso aqui, ó. Então, ele vai aumentar de tamanho. Então, ele vai para cá. Então, ele sofreu aí um aumento de tamanho. Beleza? De maneira que a parte azul representa o volume inicial. Então, essa parte azul representa o volume inicial, que está ligado a uma temperatura inicial de 0. E aí, quando ele se expande, né? Quando ele se expande, ele adquire um volume final, que é o preto, que está ligado a uma temperatura final. Mas se pegarmos essa parte azul e relacionarmos com a parte preta, nós vamos ter uma variação aí, certo? Então, essa variação vai ser o quê? Vai ser o ΔV, ou seja, vai ser a variação de volume. E está ligada a uma variação de temperatura, ou seja, sempre a variação de volume, ela vai sempre estar ligada a uma variação de temperatura. Em outras palavras, quanto é a variação de volume? A variação de volume, que é a dilatação volumétrica, é igual ao volume inicial vezes gama vezes ΔT. Lembrando, volume é 3 dimensões. Então, às vezes, você está resolvendo uma questão de volume, mas ele te dá o coeficiente de dilatação linear. Como é que você faz para chegar ao volumétrico? É só multiplicar por 3. Então, gama é 3 vezes alfa. Então, não esqueça, o coeficiente de dilatação volumétrico é 3 vezes o alfa. Para finalizar, nós temos a dilatação dos líquidos. Dilatação dos líquidos. Certo? Então, os líquidos, eles se dilatam mais que os sólidos, tá? Então, o que acontece? Se você pegar um recipiente, aqui, ó, e você encher ele completamente de água, você enche ele completamente com água. E aí, o que que vai fazer? Você vai fornecer calor a esse recipiente através de uma chama. Então, você bota uma chamazinha aqui embaixo, ó. Então, você bota uma chama para fornecer calor. Se você colocar uma vasilha aqui do lado, você colocar outro recipiente aqui do lado, o que é que vai acontecer? Essa água que está nesse recipiente preto, ela vai começar a cair fora. Ela vai começar a cair fora e vai cair nesse recipientezinho azul. Então, ela cai fora de maneira que ela começa a se acumular aqui nesse recipiente pequeno. Em outras palavras, essa parte que cai fora, ela é chamada de 3 nomes. Ela pode ser chamada de volume extravasado, certo? Pode ser chamada de dilatação aparente ou volume entornado. Então, ó, dilatação aparente. Então, ela pode ser chamada de dilatação aparente, pode ser chamado de volume extravasado e pode ser chamado também de volume entornado. Aqui, ó, é a dilatação do recipiente. Então, o que é que vai acontecer ali, ó? Posso apagar esse lado, né?
Bora para esse lado, galera? Pode, né? Vamos lá. O que é que vai acontecer ali? O que vai acontecer ali é o seguinte, ó. Nós vamos ter que a dilatação real, ou seja, a dilatação de tudo isso que aconteceu, desse sistemazinho fechado. Digamos que é um sistema fechado. Eu vou ter uma dilatação volumétrica real, vai ser igual à dilatação do recipiente, vai ser igual à dilatação do recipiente, mais a dilatação aparente, que é a dilatação do líquido aqui que caiu fora, né? Mais a dilatação aparente. Moral da história, nós já sabemos que a fórmula da dilatação é essa aqui, ó. Então vai ficar, ó, volume inicial vezes gama real vezes ΔT igual variação do volume do recipiente, que é o volume inicial, vezes ΔV do recipiente, vezes ΔT, que é a temperatura, mais volume inicial, vezes gama aparente, vezes o ΔT. Moral da história, o volume inicial está nos 3, corta. Volume inicial está nos 3, corta. ΔT está nos 3, corta. ΔT está nos 3, corta. Sobrou o quê? Sobrou que o gama real é igual o gama do recipiente mais o gama aparente. Lembrando, o gama aparente é o gama do líquido, tá? E aí, galera, alguma dúvida? Pessoal, alguma dúvida? Pode ir, boa. Posso ir para as questões? Pode. Todo mundo pode ir para as questões, né? Aqui, ó, a parte gráfica, eu vou falar direto nas questões, tá? A parte gráfica eu vou falar nas questões para a gente não perder muito tempo. Porque tem umas questões de gráfico aí. Geralmente, na parte gráfica, ele vai dar as duas dilatações, como o colega falou aí. Vamos lá. Então, isso vai estar aí na página... Galera, página 333. Página 333. Antes de entrar nas questões, eu vou falar um pouquinho sobre a dilatação anômala da água, tá? Tem algumas substâncias que elas são chamadas substâncias anormais. Na verdade, são 5. É o ferro, bismuto, o astato, a água e a prata. Ferro, bismuto, astato, água e prata. Essas substâncias, elas não se propagam de maneira igual às outras, não, certo? Por exemplo, a água. A água, quando você baixa a temperatura de 4 para 0, de 4 a 0 graus Celsius, está diminuindo a temperatura. Então, ela deveria diminuir o volume. Ela faz o contrário, ela aumenta o volume. E quando você aumenta a temperatura de 0 para 4 graus Celsius, em vez da água aumentar o seu volume, certo? Ela diminui o seu volume. É sempre o contrário. Mas só funciona entre esses dois intervalos de temperatura. O resto ela se comporta como uma substância normal. Por conta dessa propriedade, a água ela recebe o nome aí de substância anômala. Então, ela possui uma propriedade anômala, que é essa que está ligada à temperatura. E outra coisinha que temos na água também é a questão do regelo. Gelo, regelo. Qual a diferença de gelo e regelo? Nós temos o regelo quando uma substância ela derrete, não por conta da temperatura, mas por conta de uma alta pressão. Então, quando a gente tem uma substância, tem a água, por exemplo, passando para o estado líquido
através da pressão e não da temperatura, então ele vai formar um fenômeno chamado regelo, ou seja, ele vai voltar para o estado sólido, certo? Porque essa pressão ela não vai durar para sempre. Exemplo, digamos que vocês gostam de aventura, aí vocês vão lá para o Chile ou, sei lá, para algum país lá da Europa que tem gelo, e aí vocês vão esquiar na neve, né? Aí o que vocês vão notar? Quando vocês passam com a navalhinha que fica debaixo dos pés do cara, no gelo, você vai notar que por onde você passou, você nota que tem água no estado líquido. Só que aí, depois de alguns segundos, ela volta para o estado sólido. Então, quando isso acontece, o fenômeno é chamado regelo. Se você pegar uma barra de gelo, você pegar em casa mesmo, você pega esses potinhos de sorvete, você enche ele de água, coloca no congelador. Quando ele estiver completamente gelado, você coloca uma cordinha de nylon ligada a dois pesos de um lado e do outro. Aí você deixa lá. Com o passar do tempo, a cordinha de nylon passa pelo gelo e cai. E o gelo não quebra. Por que isso acontece? Porque está ocorrendo o fenômeno do regelo. Devido aos dois pesos de um lado e do outro, ocorre uma alta pressão no gelo, a água passa para o estado líquido, e quando a cordinha, que é o nylon, passa pelo gelo, ela volta para o estado sólido. Então, é um fenômeno chamado aí regelo. Pensando nisso, vamos para a nossa primeira questão aí, galera. A primeira questão vai dizer assim, ó. Primeira questão, página... Sim, nós podemos ficar mais 20 minutinhos aí para dar uma acelerada? O que vocês acham? E aí, galera? Podemos ficar mais 20 minutinhos para dar uma acelerada? Pode sim, pode sim. Beleza. Então, vamos lá. Ó. Página 333. Então, na página 333 aí, nós temos a nossa primeira questão aí de dilatação térmica. Ele vai dizer assim, ó. Uma chapa de cobre possui um furo circular. Aumentando-se a temperatura da chapa, então o que é que nós sabemos? Se nós temos uma chapa com furo e ela sofre dilatação, então o furo vai se dilatar na mesma proporção da chapa. Então nós vamos procurar alguma alternativa que tem aí. O furo se dilata na mesma proporção da chapa, tá? Então vamos observar aonde tem isso aí. Vamos para a letra A. A letra A diz assim, ó. A chapa aumenta, mas o furo diminui. Errado. O furo vai aumentar também na mesma proporção da chapa. Então, letra A está errada. Letra B. A chapa aumenta, mas o furo permanece com a dimensão inicial. Errado. O furo se dilata na mesma proporção da chapa. Então, está errado a letra B. Nem vou ler o restante. Letra C. A chapa e o furo aumentam as dimensões. Verdade. Então, resposta, letra C. E vamos ver por que não pode ser as outras. A letra D diz, a chapa e o furo diminuem. Se eles estão se aquecendo, eles vão se aumentar. Aumentar de tamanho, não diminuir. Letra E, a chapa diminui e o furo aumenta. Nada a ver. Ambos aumentam de tamanho. Então, resposta, letra C. Vamos agora para a segunda questão. Qualquer dúvida, diga que eu volto, hein? Segunda questão. A segunda questão diz assim, ó. Uma barra de latão de 1 metro. Então, a barra tem um comprimento inicial de 1 metro. Sofre um acréscimo de comprimento de 1 milímetro. Então, passando 1 milímetro para metro, 1 milímetro para metro, isso aí vai dar ΔL igual, isso é o que aumentou. 1 milímetro. 1 milímetro é 1000. 1 metro é 1000 milímetros. Então, 1 milímetro tem 1000 ao contrário. Então, é 1 vezes 10 a menos 3 L0. Então, ele aumentou 1 milésimo do comprimento inicial, tá? Ou seja, 0,1%, né? Então, ele aumentou 0,1% do comprimento inicial, tá? Então, ele aumentou 1 vezes 10 a menos 3, beleza? Então, quando nós dizemos que
Um cara tem 1 metro de comprimento, ele aumentou 1 milímetro, nós estamos dizendo que ele aumentou 0,1%. Então, ele aumentou 1 milímetro quando sua temperatura se eleva 50 graus Celsius, ou seja, ele já deu o ΔT. A variação de temperatura é 50 graus Celsius. E aí ele vai dizer, a partir desses dados, pode-se concluir que o coeficiente de dilatação linear do latão em graus Celsius a -1 é de... Então, meu amigo, para você que perguntou naquela hora, professor, ele vai sempre dar o coeficiente de dilatação? Não, ó, veja que aqui ele pediu o coeficiente de dilatação. Então, ele deu todos os outros e você agora tem que calcular o coeficiente de dilatação. Então, você vai jogar na fórmula. Então, a fórmula me diz que o ΔL é igual ao L0 vezes o alfa vezes ΔT. Então, vai ficar ΔL. ΔL é 1 vezes 10 a -3. Comprimento inicial é 1. Alfa é o que eu quero. E nós temos 50, que é 5 vezes 10. Então, 50 é 5 vezes 10. Confere? 50, 5 vezes 10. Ou melhor, eu vou deixar aqui porque eu acho que vocês são bons na parte matemática. Eu acho não, eu acredito que vocês são bons em matemática. Esse 50 está multiplicando, vai passar dividindo, né? Então, vai ficar assim, ó. Vai ficar 1 vezes 10 a -3 dividido por 50, que é igual ao alfa. Vamos pensar comigo. Quanto é 10 dividido por 5? 10 dividido por 5 é 2. Todo mundo concorda? 10 dividido por 5 é 2. Quanto é 1 dividido por 5? 0,2. 0,2. Portanto, quanto é 1 dividido por 50? 0,02. Show de bola. Então, nós vamos ter que alfa é igual a 0,02 vezes 10 a -3. Então, agora aí é só resolver esse probleminha. Aqui, ó, eu tenho a vírgula deslocada duas casas. Uma, duas. Então, isso aí vai ficar 2 vezes 10 a -5 graus Celsius a -1. Acabou. Então, eu desloquei a vírgula duas casas e esses dois deslocamentos da vírgula aumentou duas casas aqui negativamente, né? Na verdade, é diminuir, né? Hein, professor? Oi. Na verdade, não precisava nem transformar em potência de -5, porque era a única opção. Era 2 vezes 10 a -5. Ah, então beleza. Se é a única opção, então show de bola. Então tá aí, realmente é a única opção. Só tem uma alternativa com 2. Realmente. Mas nem sempre isso acontece, né? Aí ele deu de graça, né? Então a resposta é letra D. Aqui ele deu de graça até demais. Beleza? Galera, alguma dúvida na 2? Posso passar? Pode passar. 3. Vamos para 3. Ó, aquilo que eu falei para vocês, a propriedade anômala da água. Então, a propriedade anômala da água é essa terceira questão aí. Ou seja, a água é uma substância anormal, né? Diferente das outras substâncias que são normais. Vamos lá, 3. Só um minutinho aqui, viu, galera? Rapidinho. O que foi, Ana? Não, ela que fechou a porta sozinha. Só um minutinho, viu, gente? Rapidinho. Como foi, Sofia? Bota Jean. Como foi? Ela bateu a porta aí? Vamos lá, galera. Continuando aí. Desculpa aí, que a menina veio pegar um negócio aqui no quarto e bateu a porta e ficou preto pra caramba. Meu Jesus, só misericórdia de Deus, né? Bota gelo aí, Aline.
Continuando, galera. Então, tá aí, ó. Nós temos aqui o volume, ó. Volume V. A temperatura ele chamou de θ. Você pode chamar de T também. Então, graus Celsius aí e tal. E aí, nós temos aquele ponto que eu disse para vocês, que era o de 4. Ó. Então, veja que ele tem um valorzinho aqui, ó. Aí, até o 4 graus Celsius, ele dá uma caída, ó. Ele dá uma caída aqui até chegar no 4, ó. Quando chegar no 4 graus Celsius, aí ele começa a aumentar o seu volume. Então, no caso, isso aqui é H2O, né? H2O aí é água. Já outro material hipotético, ele está com a temperatura um pouco, o volume está um pouco abaixo. Aí ele começa a aumentar o seu tamanho. Então, você tem uma substância aí hipotética. Então, ele vai dizer assim, ó. A água é uma substância fundamental para a vida no planeta. Apresenta um comportamento anômalo. Suponha que um recipiente feito com um determinado material hipotético se encontre completamente cheio de água a 4 graus Celsius. No gráfico, temos o comportamento dos volumes em função da temperatura para o material hipotético e para a água. De acordo com o gráfico e seus conhecimentos, é correto afirmar que... Então, vamos lá. Ele quer saber o que é correto aí, ó. Beleza? Toda vez eu esqueço. Sei não, viu? Então, só volta no raciocínio aí. Como a gente observou, na letra A está dizendo que a água só transborda apenas com temperatura inferior a 4 graus Celsius. Errado. Transporta tanto com temperatura menor como com temperatura maior que 4 graus Celsius. Então, está errado aí. Caramba, não faça um meme dessa foto não, viu, gente? Por gentileza, não faça um meme disso aqui não. Vou reiniciar aqui o programa, porque só misericórdia de Deus um negócio desse. Né? Caramba, cara. Só um minutinho, galera. Só um minutinho, gente. Deixa eu reiniciar aqui o programa, que o programa está dando uma interferênciazinha aqui. Só um minutinho, pessoal. Voltando aí, galera. Vamos lá, galera. Então, ó, como vocês viram aí, né? Então, a letra A está errada porque ele diz que a água só vai transbordar abaixo de 4 graus Celsius, só com diminuição de temperatura. Não. Ele tanto transborda na diminuição como no aumento de temperatura. Então, a resposta é a letra C. Olha o que diz a letra C. Qualquer variação de temperatura fará com que a água transborde do recipiente. Quando ele fala qualquer, é superior a 4 ou inferior a 4. Não no 4 graus Celsius exatamente, porque no 4 graus Celsius ela não transborda. Então, a resposta aí é letra C, tá, galera? Posso passar, pessoal? Pessoal, posso passar? Pode sim. Então, vamos lá. Próximo. A quarta questão vai dizer assim, ó. A quarta questão vai dizer assim. Ultimamente, o gás natural tem se tornado importante e estratégica de fonte de energia para indústrias. Um dos modos mais econômicos de fazer o transporte do gás natural
de sua origem até um mercado consumidor distante é por meio de navios denominados metaneiros. Nesses navios, o gás é liquefeito a uma temperatura muito baixa para facilitar o transporte. As cubas onde o gás liquefeito é transportado são revestidas por um material de baixo coeficiente de dilatação térmica, denominado INVAR. Para evitar tensões devido às variações de temperatura em um laboratório, as propriedades térmicas do INVAR foram testadas, verificando a variação do comprimento L de uma barra de INVAR para diferentes temperaturas T. O resultado da experiência é mostrado a seguir, formado de forma no gráfico, de um gráfico. Então, ó, como eu disse para vocês, está aqui. Ó, eu não falei a parte gráfica porque eu saberia que viria gráfico nas questões. Então, essa foi a quarta questão, né? Então, desenhando o gráfico aqui da quarta questão. Então, nós temos na horizontal, na vertical, nós temos o comprimento dos recipientes e na horizontal nós temos a temperatura em graus Celsius. Galera, quando a temperatura é zero, a variação de volume é zero, tá? Então, quando a temperatura é zero, a variação do volume é zero. Quando você aumenta a temperatura para 50 graus Celsius, você nota que o comprimento ele aumenta 1, 2, 3, 4. Ele aumenta 1 vezes 10 a menos 4, né? 1 milésimo, eu não lembro como é que chama a parte de 10 mil, depois eu lembro. Então, ele vai para 1,001. Então, ele teve aí, ó, esse aumento, ó, certo? 1,001 é o comprimento final. Então, o quanto aumentou? O quanto aumentou é 1 vezes 10 elevado a 10 mil. Então, é o que aumentou, certo? Então, fazendo os cálculos aqui, ó. Vamos tirar os dados. Tirando os dados da questão. A variação de temperatura é 50. A variação de temperatura é 50 graus Celsius. Ele passou disso aqui, ó, que é a variação, né? Ou seja, provavelmente ele estava em 1, né? Provavelmente ele estava em 1 e passou para 1,01. Deve ter um errinho aqui no gráfico. Ah, não, tá certo. Tem um aqui, ó. Pode olhar que tem um aqui, ó. Certo? Tem um 1 e na temperatura tem 0. Então, na temperatura é 0 e aqui é 1. Então, vai ficar 1,0001 menos 1. Então, o delta L vai ser igual a 1 vezes 10 a menos 4 metros. E o comprimento inicial, que é o L0, é igual a 1 metro. Tá? Então, pronto, já tirei os dados. Eu acho que ele vai pedir o coeficiente de dilatação mais uma vez. Vamos lá. Então, ele vai dizer, com base no gráfico, conclui-se que o coeficiente de dilatação térmica linear da barra de INVAR é de. Com certeza, ele vai pedir o coeficiente. Então, ele quer que a gente calcule o alfa. Então, nós sabemos que a fórmula é delta L é igual a L0 V0 vezes delta T. Como eu quero o L0, vou passar outra galera dividindo. Então, vai ficar aqui, ó, L0 vezes alfa. Então, vai ficar alfa é igual a delta L dividido por L0 vezes delta T. Então, vai ser, quem é o delta L? O delta L é 1 vezes 10 a menos 4. Quem é o L0? 1. E quem é a variação de temperatura? 50. Então, a alfa vai ser igual. Já sabemos que 50, né? Já sabemos que 1 dividido por 50 é 0,01. Então, 1 dividido por 50, na verdade, 0,02, né? Letra B. 0,02, bem, vezes 10 a menos 4.
Então, a resposta vai dar alfa igual a 2 vezes 10 a menos 6. Graus Celsius a menos 1. Então, a resposta é a letra B. Resposta, letra B. 4, letra B. Galera, olha aí se tem alguma dúvida. Nenhuma dúvida, pessoal? Não, tá de boa. Então, pronto, galera. A gente finaliza aqui, ó. Tem a 5 e a 6. A gente deixa aí para a próxima questão. Certo? Já demos uma adiantada boa. Só falta um conteúdo para a gente finalizar, que é propagação de calor, tá? Então, na próxima aula, a partir da próxima aula, a gente já entra aí na letra C, tanto de manhã como à tarde, já para entrar no livro 4. Valeu, tudo de bom para vocês aí. Até a próxima, se assim o Criador nos permitir, tá? Tchau, tchau. Valeu, Nunes.